Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, esse do projeto de resenha de livros. Esse é o segundo livro, o primeiro já está no canal, que é o Barco Vazio, do Osho. Esse segundo livro tem um nome parecido, mas é de uma outra tradição, embora também correlata a primeira tradição do primeiro livro que a gente comentou, do Barco Vazio, do taoísmo. Esse segundo livro é este livro aqui, Osho, Sublime e Vazio. E, de novo, são livros que mexeram e mudaram muito a minha vida e a minha perspectiva de existir, de estar aqui na Terra, enfim. E eu não estou absolutamente ganhando nenhum dinheiro direto ou indiretamente para fazer essas resenhas. Então é mais por um prazer meu pessoal de compartilhar com vocês os livros que realmente marcaram a minha existência. E o segundo livro aqui, como diz o nome, Sublime e Vazio, vai tratar não de um vazio como a gente costuma, estou me sentindo vazio, mas de um vazio positivo, digamos assim. Mas a gente vai mais pra frente falar disso. Fazer aqui um breve comentário para quem não assistiu o primeiro, que também era um livro do Osho. Então, fazer um breve comentário sobre o Osho. O Osho foi um mestre indiano. Ele nasceu na Índia e batizado como Rajneesh. O nome dele não era Osho. E Rajneesh, desde muito cedo, teve uma... Enfim, a ideia aqui não é também explorar a vida do Osho, do Rajneesh, até seus últimos pormenores, é só um contexto para trazer o livro dele. Então, ele, desde muito cedo, teve contato, até porque a família, parece que a parte da avó, basicamente, tinha muito contato com o Tantra, que é uma tradição espiritualista, na Índia, Nepal, enfim, Tibete, várias regiões foram influenciadas pelo Tantra, e não é, ou ao menos não é só o que veio para o Ocidente como práticas sexuais, enfim, é muito mais abrangente do que isso. Embora isso também tenha influenciado na visão do Osho. E, enfim, a vida dele, ele estudou, parece que teve muita briga assim na época de escola, porque não se adequava ao modelo educacional, mas passou numa boa universidade na Índia, foi estudar filosofia e virou professor de filosofia. E aí ele percebeu durante uma época da vida dele ali, atuando como professor, que aquilo não fazia mais sentido, não era a jornada e o caminho dele. E aí ele diz que parece que pegou o diploma dele de uma universidade relativamente, sei lá, famosa, boa na Índia, alguma coisa assim, e rasgou na frente do reitor e falou: eu não quero mais saber disso, falou tchau. E foi uma coisa até meio dramática. E foi ensinar meditação. Com 21 anos, parece que ele teve uma experiência de dissolução de si mesmo, do ego, ou seja, o que chamariam de iluminação, ou samadhi. E essa experiência, a partir de então, ele começou a propagar e conversar mais com as pessoas, ensinar meditação, enfim. E a história é longa, mas ele passou pelos Estados Unidos também uma época, que tem um documentário polêmico no Netflix. Voltou para a Índia, na região de Pune. E um breve comentário só também a respeito dos livros. Esse livro tá aqui, né? Então Osho, né, tal, tem várias coisinhas escritas. Não foi
efetivamente escrito à mão, a próprio punho ou no computador, pelo próprio Osho. Os livros do Osho, na verdade, a partir do momento que ele começa a ensinar o seu modo de enxergar a vida, o seu modo de enxergar as experiências, as pessoas, a partir de um tempo, começaram a filmar aquilo. Então, tudo aquilo que era filmado, as palestras, os cursos, enfim, vivências que ele fazia, eram filmados e depois discípulos, vamos dizer assim, pessoas que o seguiam, compilavam aquelas palestras, em forma de texto. Então, palavra por palavra, iam transcrevendo ali os vídeos. Na época não tinha inteligência artificial para facilitar esse trabalho, então foi um trabalho, imagino que bem exaustivo para os discípulos aí, enfim, dos seguidores dele. E basicamente é isso. Então os livros são compilados de palestras, perguntas que pessoas faziam para ele e eram gravadas, enfim. Então, só para esclarecer isso. E a explicação, vamos já entrar aqui no livro, a explicação do título, Sublime e Vazio, é a história de um discípulo que conta a lenda do próprio Buda, o Siddhartha Gautama, o príncipe, que se iluminou. E esse discípulo se chamava Subhuti. Era um discípulo, enfim, acho que eu vou ler aqui a história curtinha. No primeiro capítulo ele vai... E aí, só para também contextualizar, cada capítulo traz uma pequena história, um pequeno excerto, um trecho, e ele vai discorrer e trazer, aprofundar aquilo a partir dessa pequena passagem que ele traz no começo. Então, provavelmente eram, como eu disse, né, palestras, então ele trazia uma pequena história para as pessoas refletirem e ele ia comentando, aprofundando aquela história que foi contada. Tá bom? Então, o primeiro capítulo que está aqui é sobre Subhuti. Então, vamos ler aqui. Ó. Subhuti era um dos discípulos de Buda. Ele era capaz de entender o poder do vazio, o ponto de vista de que nada existe, exceto em sua relação de subjetividade e objetividade. Um dia, Subhuti estava sentado debaixo de uma árvore, num espírito sublime de vazio. Flores começaram a cair em torno dele. Estamos louvando você pelo seu discurso do vazio, os deuses sussurraram. Mas eu não falei do vazio, disse Subhuti. Você não falou do vazio e nós também não ouvimos o vazio. Responderam os deuses. E esse é o verdadeiro vazio. E flores continuaram se derramando sobre Subhuti como chuva. Então, é uma pequena história. Parece, né, até meio mitológica, e o Osho vai trazer que isso não é mitologia. A gente vai conversar daqui a pouco. Então, o Osho traz isso, e nesse primeiro capítulo, né, sobre Subhuti, ele diz o quanto a própria existência, você pode falar o todo, Deus, universo, energia, o absoluto, sei lá, os diversos nomes que se dão ao que construiu e rege esse universo, celebra isso que é o todo, celebra quem consegue chegar a esse sublime vazio, ao absoluto nada vazio de si mesmo. E aí, essa parte do vazio se conecta muito com o Tao. O Tao, o Osho vai explorar mais pra frente também a questão de não ter personalidade, ego, enfim, e como isso atrapalha essa chegada nesse vazio.
E o taoísmo fala sobre isso, inclusive tem um dos poemas do Tao Te Ching que Lao Tse fala. A partir do momento que você se esvazia e você se anula, né, como personalidade, né, inclusive como existência, você percebe que você não existe, você é um completo vazio. E aí a gente já explora o que seria o vazio negativo, né, que a gente fala mais pra frente. No poema lá do Lao Tse, de Tao Te Ching, ele diz: quando você chega a esse sublime vazio, entre aspas, ele não usa esse termo, os 10.000 seres retornam às suas raízes. Ou seja, quando um ser se liberta e ele percebe a inexistência dele mesmo, que ele é um completo nada vazio, que não existe ego, personalidade, que sequer ele é uma existência por si só, todos os seres ao redor, na simbologia do taoísmo eles chamam de os 10.000 seres, tudo que existe celebra, né? Retornam às suas raízes, se acalma, se apazigua, e nessa historinha começam a chover flores sobre essa pessoa que se iluminou. E o Sadhguru, aqui é uma... Não está no livro isso, até porque o Sadhguru é um mestre que está vivo. Então, Sadhguru fala que, na verdade, a gente usa o termo iluminação, e ele estaria meio errado, na verdade, porque é um obscurecimento. Você vira um nada, não é luz, não é sombra, não é nada. Não tenho como falar sobre isso. É o silêncio absoluto. E aí, a gente pode lembrar que esse livro do Sublime Vazio, embora essa primeira história seja do próprio Buda, do Siddhartha Gautama, do príncipe, ele vai trazer histórias do Zen. E como a gente diz Zen budismo, ou seja, ele bebe dessa sabedoria do budismo, mas o Zen vem de Chan, em chinês, que é o processo de meditação da quietude e chegar a esse silêncio absoluto, que na verdade a raiz é o próprio Tao, do taoísmo. Então, todas essas místicas assim, ou espiritualidade, né? Não sei se mística é a palavra certa, mas a espiritualidade oriental, elas se interconectam. O budismo, o zen, o Tao, não estão, eles têm uma raiz comum, tanto de tradição cultural quanto de espiritual, de beber desse nada, desse vazio absoluto, né? Então o Osho traz essa história e aí ele diz, olha, essa história de chover flores sobre Subhuti não é uma mera metáfora, analogia ou, enfim, mitologia. Ele fala, isso é real. A partir do momento que você se esvazia e você consegue se eliminar como personalidade, como ego, você vai ver a existência te celebrando, jogando flores e reconhecendo a sua divindade, digamos assim. E não é muito diferente do que a tradição cristã fala quando Cristo diz o seguinte: é morrendo que se nasce para a vida eterna. Ele não está dizendo que é morrendo na carne, ele não está pedindo para as pessoas se matarem, se suicidarem, entende? Ele está falando de outra coisa, correto? Então morrer o quê? A personalidade, o ego. Quando você morre, enquanto o que você acha que você é, morre essa casca falsa sua, o que sobra é o esplendor do vazio, o sublime vazio que ele traz no título. E aí esse esplendor acaba trazendo uma celebração. Toda a existência percebe que você se realizou na sua
jornada, enfim. E não tem mais jornada, acabou, você não é nada, né? Você não é mais o corpo, você não é mais a sua mente, você não é mais o que você achava que era, entende? E aí, Osho diz, além de não ser metáfora, a existência está rezando todos os dias para que você se esvazie e chegue nesse absoluto. O que, de novo, na tradição cristã é retornar à causa do Pai, é, voltar a Deus, enfim. Então a existência está a todo momento torcendo que você pare de acreditar que é esse corpo, que é alguém com um nome, com uma etiqueta, com um rótulo, e perceber que você é o próprio absoluto, né? Então, o que ele vai trazer também, que como a existência está torcendo muito para que você chegue, que não é um chegar também, porque você nunca saiu. Como que você sai de, né? Nunca é uma ilusão de desprendimento do próprio absoluto. Mas na verdade você nunca saiu. Você nunca esteve fora. Os sufistas, o Sufi, né? Rumi, por exemplo, foi um mestre Sufi e ele falava: você está batendo na porta de uma casa perguntando: cadê minha casa? Cadê minha casa? Só que do lado de dentro você já está em casa e desesperadamente procurando pela sua casa, entendeu? Ou seja, a sua casa, nesse caso celestial, espiritual, enfim. Então, o que o Osho vai trazer é que esse todo, esse absoluto, o tal, o vazio, enfim, ele nunca, nunca, nunca é indiferente. Ele é indiferente às suas emoções. E o que você é, o que você age, nunca. Não tem como ele ser indiferente à sua existência, digamos assim. Nada existe, né? Mas ao mesmo tempo, para nossa percepção, isso aqui é aparentemente real. Então esse todo, né, que na tradição cristã é chamada de pai, mas para os orientais é mãe. E que faz muito mais sentido, porque o homem e a mulher nascem da mulher. Ou seja, a energia ou a, o arquétipo, digamos assim, energético de nutrição, geração e criação, né, de coisas é feminino, não masculino. Entende? Então, tanto que no taoísmo aparece diversas vezes no Tao Te Ching a, a expressão útero do mundo, ventre do mundo, porque isso foi criado. Então, essa energia que cria, nutre e continua, né, trazendo e jogando mais coisas nesse universo, tem muito mais a ver com o feminino do que com o masculino, né? E aí, Osho vai trazer o como, por exemplo, esses deuses que celebram e, e cantam por esses seres que despertam, né? Na verdade, a gente, a gente encara e coloca. Isso já foi comentado em algumas tradições, que a gente coloca os deuses com um formato humano, né? A gente tem uma visão, sei lá, da minha época de criança, de Deus como o velho barbado, de cabeça branca, barbas brancas, né? Então essa simbologia, que é óbvio, não tem, não tem sentido, né? Mas a gente personifica, ou seja, a gente transforma esse tipo de energia que a gente não entende, não tem um acesso tão fácil, consciente e direto, com pessoas para facilitar
o nosso entendimento e aproximar, porque senão fica muito distante, né? Então, ele vai trazer que, né, os deuses hindus e budistas são forças, eles entendem, eles até personificam e fazem desenhos como se fossem pessoas, mas que, na verdade, por trás, nos estudos, enfim, são forças. Quando a gente fala, por exemplo, de arquétipo, no sentido junguiano, há uma estrutura energética por trás que rege aquilo, né? Não é uma pessoa que entendem? É uma força que vai congregar situações, movimentos para chegar em algum lugar, para nossa visão facilitar falar sobre essa energia, ser, né, entidade. A gente desenha e faz de uma forma antropomórfica, humana, mas que na verdade isso pouco tem a ver com, com esses seres, enfim, místicos, celestiais, o próprio Deus, o absoluto. E aí, como foi dito, essas energias celebram e é quase como se elas começassem a cantar em forma de gozo, de alegria, de êxtase, por alguém ter percebido e se juntado e se dissolvido no oceano de Deus, né? Enfim. E aí Subhuti, o discípulo, né, desse de Buda, o que o Osho vai trazer é o como o ego e a personalidade são impedimentos para essa celebração da existência, para essa consagração final, digamos assim, de reunião com o próprio absoluto, com o próprio vazio. Porque Subhuti, na história, inclusive o que sobrou dos textos budistas, ninguém sabe mais nada de Subhuti a não ser essa história. Dentro da comunidade, que era chamada Sangha, até hoje, na verdade, é um termo de uma comunidade que se volta para a espiritualidade, a Sangha, né? E na Sangha, Subhuti era digamos assim, um Zé Ninguém, né? O que a gente falaria brincando aí, o Zé Ruela, Subhuti, sei lá, ninguém nem, talvez nem sabia que ele existia ali dentro da comunidade. E, no entanto, o Osho vai trazer essa perspectiva de que, na verdade, ele era o mais próximo que estava da plena realização da verdade, de Deus, né? Enfim. E aí, em ser só que o que a sociedade e as pessoas esperam e nos fazem crer? Que quanto mais você é alguém, mais especial e mais admirado, mais você é, então, né? E como a existência é paradoxal nisso. Porque é como se, já que você é tão especial aí, você se julga tão especial nesse mundo, não tem o que eu, como divindade, né, os seres de liberação, de libertação dos homens, não tem como atuar, porque já é o máximo. Então o que a gente vai fazer por ele, né? Mais ou menos como se fosse isso. Lógico que não é tão simples, eu tô sendo meio grosseiro aqui, mas... E aí eu vou trazer um poema aqui Só um minutinho, eu vou pegar aqui, ó. Do Tao Te Ching, ó. Tao Te Ching. Um poema 67, porque ele fala exatamente isso. Ele vai trazer assim: sob o céu, todos se consideram grande. Não rio disso. O grande sendo grande, por isso não ri. Se risse, há muito teria se tornado pequeno.
Enfim, o poema continua, eu só queria esse pequeno trecho aqui pra gente falar sobre isso que o Osho traz, sobre ser um João Ninguém, ser um nada. E um pouco, isso também está na tradição cristã, né? Os últimos serão os primeiros, né? Os humilhados serão exaltados. Não é que você ficar se humilhando perante as outras pessoas, não é esse o sentido, né? Não é que você ficar se humilhando para os outros, você vai se tornar um Cristo, um Buda, enfim. A ideia é que como os diminutos estão muito menos empenhados em construir uma personalidade e principalmente de grandeza, eles estão muito mais próximos da verdade do que as pessoas que estão se imbuindo de aumentar cada vez mais o ego e mais especial, e eu sou mais isso, eu sou mais e mais e mais e mais. A existência fala, pô, ele já é o maioral, que, né, assim, com as devidas proporções aí, a analogia é mais ou menos isso. A existência percebe e fala, mas o cara já é o grande maioral do mundo aí, pra que eu vou, né, tentar, ai, perdão, trazer essa perspectiva de que ser um nada, um João Ninguém é o máximo da existência, na verdade. A existência respeita, como ele traz a existência, o todo, o universo, Deus, enfim, ele respeita você absurdamente. Então, para alguém, por exemplo, que a busca não é espiritualidade ou divino ou a realização de si mesmo, para que esses seres vão se tentar, né? Ou o absoluto vai chegar a essa pessoa se não é essa a vontade dela? Eu vou respeitar, não é a vontade dela. Deixa ela seguir o caminho que julga melhor. Entende? Então o ego acaba. O que ele vai trazer é uma incompreensão, né? É uma incompreensão da existência. Né? O ego acaba gerando atritos no mundo. E o taoísmo vai explorar muito isso, né? Quanto mais seu ego tiver aceso e inflado, mais vai bater e chocar com os outros egos das outras pessoas. Enquanto que alguém sem ego não tem como ser desafiado ou competir com ele, porque ele não está competindo com ninguém. Isso é dito literalmente no Tao Te Ching, né? E aí, o que ele vai trazer, né, que os desejos do ego são um paradoxo, né, em relação à existência, porque quanto mais é estranho isso, e vocês podem até reparar na vida de vocês, quanto mais vocês pedem algo, pedem, menos aquilo realiza e concretiza na sua vida, não é? É meio estranho assim até, né? Você fala, mas qual é a lógica disso, né? Então, e para nossa mente matemática, né? Lógica e mas se eu tô pedindo alface, por que tá vindo cenoura? Então são esses paradoxos, né? Do que ele traz, que Subhuti não estava, ele era um discípulo de Buda ali, mas estava ali como um discípulo, um aprendiz, sem expectativa, não estava querendo ser maior, melhor do que ninguém, acompanhando ali a comunidade, talvez ninguém nem desse bola, entendesse ali Subhuti, e no entanto, né? E no entanto, esse que não estava necessariamente buscando, querendo estar acima, querendo
né, pedindo à torta e à direito de tudo, né, em meditação, em rezas e tal, a ele foi dada a compreensão, a ele foi dada a verdade. Então acaba sendo um paradoxo na nossa existência, e o taoísmo também fala sobre isso, né, sobre o deixar que o tal, Deus, enfim, o absoluto, sabe mais do que você. Então deixa. Cristo fala isso também. Na passagem dos lírios do campo, não é mesmo? Quando ele fala: olhai os lírios do campo, não trabalham, não tecem, não fiam, e no entanto nada lhes falta. Imagine, né? Lá pra frente, né, ele diz assim: imagine você que é um ser com minimamente aí mente consciente, né? Imagina você se dá flor, ele cuida com tal carinho, imagina você, né? Então é esse paradoxo da confiança absurda e restrita vai ser tema até de um outro livro do Osho, que é o Mojude, mas essa confiança absoluta e de como acaba sendo estranho para nossa mente, né? Pô, mas se eu não fizesse, se eu não isso, se eu não aqui, se eu não aqui, se eu não aquilo. Então, pensemos que teoricamente os espiritualistas dizem que não é isso, tá? Mas vamos pensar por hipótese. Você não pediu para nascer aqui nesse jogo, nesse universo. Por que você seria jogado num jogo, numa, né, numa vida aí, para não ser visto, amparado, visto não pelos outros, eu digo, né, por quem criou o jogo, né, por quem criou a simulação, o Matrix. Então a brincadeira desse jogo é sobre confiança irrestrita. Então essa confiança de que o que está vindo à minha vida é a melhor coisa que poderia acontecer. Eu sei que isso vai dar um choque na mente, porque fala, não, mas e as injustiças? E aí a gente já começa a gritar. Mas todo pensamento oriental é voltado a isso. Todo pensamento oriental é voltado de que o que está vindo para você na sua vida é o melhor que Deus está te ofertando. Mesmo que você não saiba, discorde, grite, bata cabeça e bate o pé, né? Então a perspectiva é outra aqui. E aí ser você, o taoísmo também vai trazer isso na tradição taoísta, né? Tem isso. Como que eu sei? Por exemplo, se chega uma pessoa que está aqui ao meu lado e ela é mais alta que eu vou dizer, nossa, você é muito alto. Não, ele não é muito alto. Ele é maior em relação a mim. Eu estou comparando duas alturas, porque pode ser que tenha uma pessoa maior ainda do que ele. Entenderam? E aí todas as nossas relações e os nossos modos de pensar com a mente é comparando. E qualquer comparação é julgamento. Se você entrar em processo de meditação e olhar dentro de si, não tem maior, melhor, pior, feio, bonito, masculino, feminino. É uma energia absoluta ali. Entendem? E aí essa comparação de mente, na verdade, é um julgamento. Porque se eu olho algo e digo isso é feio, tá bom, perante o meu olho. Olha como é até meio besta. Você estiver numa roda de amigos, familiares,
e alguém fala, pô, essa mulher, ou esse homem, enfim, tanto faz, é muito bonito. Outro fala, pô, eu não acho. Ué, então ele não é bonito ou feio. É a sua concepção de construção de vida, de mundo, de um monte de coisa que você passou, que está comparando, batendo essas informações, e para você aquilo é bonito. Mas se ele fosse bonito absoluto, teria que ser para todos. Ou ninguém, certo? E mesmo se fosse para todos, ainda assim é um viés. Ainda assim seria um viés. Então, chegar nesse nível de compreensão da vida sem comparações, embora pareça, e talvez seja em algum ponto difícil, é o que vai nos libertar. E aí é que os mestres estão falando, ame incondicionalmente qualquer pessoa, não tem amigo nem inimigo. Não é amigo e inimigo, bonzinho e malzinho. Entendem? Esse nível de compreensão, embora talvez difícil, de no dia a dia praticar, ser visto, é o que nos liberta. Porque senão você cria dualidades, você cria... A partir do momento que eu defino que aquilo ali é bonito, eu estou definindo que os outros que eu não entram nessa minha classificação são feios, entendeu? Mas quem determinou bonito e feio foi você, com o seu padrão cultural, mental, enfim, tudo isso, né, para a gente perceber e fazer processos, né? Essa era a cultura do Osho, né, de trazer a meditação, para que, se você for você em absoluto, o que você é, não tem mais comparação. Você não é nem mais bonito ou feio, você não é nem alegre nem triste. Você é um com tudo que existe. Ou melhor, que não existe, segundo essa tradição. Entende? E aí você se torna o próprio absoluto. É por isso que Cristo falava, eu sou um com Deus e eu sou Deus. Ele tirou toda a casca dele de ego, personalidade, dos entendimentos comparativos do mundo. E aí, se você ama incondicionalmente o absoluto, você é o próprio Deus, a própria verdade, o próprio absoluto. Entendeu? E aí ele vai trazer o ponto do vazio negativo e do vazio sublime. Porque às vezes a gente em conversas até diz, não diz? Ó, pô, aquela pessoa ali fez alguma coisa comigo, eu tô me sentindo meio vazio, né, tal. Ou pode ser, não sei, que alguém fez alguma coisa, tô me sentindo vazio aqui, um vazio existencial, um vazio no meu peito. Não é sobre esse vazio que o Osho vai explorar no livro inteiro, tá? É sobre um vazio sublime, que quando você se esvazia do que você acha que é, você tira isso, quem preenche esse vazio é o próprio absoluto. Entendeu? Então, e aí, quando você tá, o que ele vai trazer, né? Que quando você tá no mundo e condena algo desse mundo, primeiro que você não é o absoluto e a verdade, porque como que se você é tudo, se você é o vazio absoluto de tudo que existe, condenar algo desse mundo significa que você condena você mesmo, né? E nesse sentido, se você está condenando algo deste mundo, você está expondo uma ferida sua. Podem reparar que pessoas muito moralistas, que condenam algum tipo de ação, de atitude, elas têm algo ferido em relação a esses temas que elas estão falando e condenando. É meio óbvio. Isso até
meio, como é que se diz assim, do conhecimento popular, digamos, quando a gente fala, ó, tá apontando um dedo, né? São três para você. Exatamente. A partir do momento que eu reconheço algo no mundo, porque é você, e aquilo me incomoda, me fere, me machuca de alguma forma, é algo em você que está machucado e se ferindo e que não foi tratado. Entendeu? E aí, nesse sentido de, né, tentar ser moralista e tal, ele vai trazer que tentar convencer os demais é uma tentativa psicológica, às vezes inconsciente, a pessoa não percebe isso, de ao tentar convencer outras pessoas e conseguir convencer sobre uma ideia, sobre uma situação, alguma coisa, ao convencer, ela se convence porque ela não está convencida, entendeu? Uma, e olha quanta sabedoria nisso. Quando eu tento, a partir dos meus esforços, convencer os outros, qual é a primeira pessoa que não está convencida disso? Eu mesmo. Porque a partir do momento que eu sei que algo. Vamos pensar uma bem esdrúxula. Eu quero convencer o mundo de que o céu é verde. Ué, todo mundo já partilha. E se eu tivesse convencido realmente de que o céu é verde, eu não precisaria abrir a boca para falar com ninguém sobre o céu verde, certo? Qual o sentido? Ué, eu já vejo, é assim para mim, não preciso convencer ninguém. Mas a partir do momento que eu sei que não é real, ou quero acreditar que é, mas não consigo me convencer, eu vou tentar espalhar a palavra do céu verde. Porque os outros, se eu conseguir convencer o máximo de pessoas, falar, pô, se eles acreditaram no que eu tô falando, é bem provável que eu esteja certo, entendeu? E, enfim, aí ele, basicamente, esse foi o primeiro capítulo, eu vou trazer aqui o segundo. O segundo capítulo ele vai explorar uma outra história já da tradição Zen budista. E essa outra história começa assim. Quando Yamaoka era um estudante impetuoso, ele visitou o mestre Dokun. Querendo impressionar o mestre, ele disse: não existe mente, não existe corpo, não existe Buda. Não existe nem melhor nem pior. Não existe nenhum mestre, não existe aluno, não existe dar nem receber. O que nós pensamos que vemos e sentimos não é real. Nenhuma dessas coisas aparentes realmente existem. E o mestre Dokun estava sentado, calmamente, fumando seu cachimbo, sem dizer nada, de repente levanta, pega seu cajado e dá na cabeça de Yamaoka um terrível golpe. Yamaoka solta um grito de raiva. Dokun disse: se nenhuma das coisas existem e tudo é vazio, de onde vem a sua raiva? Pense nisso. E vai embora. É uma historinha. Geralmente as histórias zens têm uma. São assim, são pequenas, são pequenas histórias, né? E. Mas com camadas e camadas e camadas que você consegue ir. Embora sejam histórias pequenas, tem muita coisa que a gente consegue extrair. Né? Então o Zen é uma tradição muito, muito rica. Né? E aí, essa história sobre um discípulo, ou seja, um aluno, querendo mostrar sua que ele sabia, que ele já tinha lido, que ele conhecia, vamos dizer assim, as escrituras budistas da tradição, e vai tentar impressionar um mestre que já é desperto, digamos, que já está com o absoluto. E aí ele é óbvio que o mestre percebe a intenção ali do aluno
em mostrar o seu conhecimento, a sua... Olha como eu sei que o Buda não existe, nada existe, então é tudo uma ficção e não sei o que, não sei o que. Aí ele, é? É só uma ficção? Aí dá uma paulada, uma cajadada na cabeça do aluno, que fica bravo, fica com raiva. Fala, ué, mas se nada não existe? Você tá falando que nada não existe? Da onde que veio sua raiva? Pense nisso. O que o Osho vai trazer, é lógico, como eu disse, tem várias camadas, a gente pode explorar muita coisa, mas eu vou trazer aqui a interpretação, por conta do livro, do próprio Osho, né? Então, o Osho vai trazer o seguinte: conhecimento, no sentido intelectual aqui, né, de mente, mental, não ajuda. Não ajuda. Não nesse sentido de, de vamos dizer assim, de busca espiritual, de integração com a unidade, com Deus, com o vazio absoluto, como está sendo dito. Inclusive vai ser uma pedra no caminho, digamos assim, vai ser um muro o seu conhecimento, porque a verdade não é nada o que você pensa. Não dá para pensar a verdade, certo? Se eu penso coisas e como elas devem e como elas são impedimentos, vão acabar se tornando impedimentos na trajetória dessa pessoa que está interessada em buscar divindade, Deus, enfim, o absoluto, o zen, o tal, nirvana, enfim. Então vai ser um impedimento, né? E aí ele traz uma piada da época do regime comunista na Alemanha. E aí diz que do lado comunista lá da Alemanha, um homem tinha um papagaio. E aí, lá pelas tantas, o papagaio fugiu, escapou, sei lá, saiu da casa desse homem. E, e aí ele começa a procurar e pergunta na vizinhança, na redondeza tal. E como a gente bem sabe, né, o regime comunista, quer dizer, o atual também, mas enfim, era mais explícito, vigiava, enfim, as pessoas e tinham policiais quase em todos os lugares, assim, pra... E aí diz que 2 policiais do regime se encontram com esse homem e falam assim, mas onde que tá o seu papagaio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente vai ajudar, tal, não sei o que. Ele falou, então, o único problema é assim, não, aí ele falou, o seu papagaio fala? Ele falou, fala, mas as opiniões políticas são dele. Entenderam? Então, muitas vezes, o que ele está querendo dizer com essa piada, né? Voltando aqui ao discípulo do mestre Dokun, que ele fala. Ele é um mero papagaio, ele não teve a vivência, no caso da piada, das ideias políticas, né? E no caso do discípulo, da vivência mesmo, da realidade que... e aí, o que ele vai trazer é assim, uma coisa é o Buda falar nada existe. Não porque Buda é especial e diferente e melhor do que os outros, mas porque ele passou por aquela vivência e ele realmente realizou e integralizou aquilo. Entende? Ele realmente passou por um esvaziamento completo de si, passou pela essa experiência, digamos, do Nirvana, do que alguém lendo e simplesmente como um papagaio repetindo. Nada existe, não sei o que dizer. Fala, nada existe. Aí você bate no cara e fala, por que você ficou com raiva? Da onde que vem isso? Se nada existe. Então, muitas vezes, né, a gente se apega e se aferra, e inclusive a nossa educação, a proposta da nossa educação é exatamente essa. É treinar a nossa mente, não a nossa alma, nosso espírito.
A escola não está nem um pouco preocupada. Aliás, quanto mais ela matar a alma e o espírito das pessoas, melhor, né? Então a mente vai matraquear e papagaiar, né? Vai dizer coisas que ela mesmo nem sequer sabe. Pegou de empréstimo. E todo conhecimento que o Osho vai trazer é que todo conhecimento, todo, é emprestado. Todo. Mesmo conhecimento, sei lá, de um Einstein que inventou lá, né, a teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico, fez todos aqueles estudos, ele emprestou, foi combinando de outra, é tudo emprestado, não é dele. Não é dele. A mente apenas consegue combinar e recombinar coisas que ela já foi defrontada com. Entenderam? Ou seja, é um mecanismo de repetição. Não tem como ser original. Mesmo que a teoria pareça, né, e as recombinações geram algo que não estava antes aqui. Não é original. Foram meras recombinações a partir do que foi entregue ao sistema da mente. Então, todo conhecimento que você adquirir e não for experiência sua, o que ele está trazendo aqui, né, essa historinha e a interpretação do Osho, é que todo conhecimento que for de uma forma fixada como isso é real, isso é, vai ser uma barreira para a verdade, para o absoluto, para o nirvana, Deus, não importa o nome que você queira dar, esplendor, né? Enfim, glória, tem vários nomes, porque tudo que for dito sobre isso é uma palavra emprestada sem a vivência. Então, um místico falar, por exemplo, sobre uma experiência mística de êxtase, não está na palavra êxtase. E nunca vai ser possível de passar por meio de palavra. E o Oriente é muito sábio nisso, e não é à toa que eles tinham, e inclusive ainda tem essa tradição de mestre e discípulo, e pessoalmente, não é virtual não é por Zoom, YouTube, que nem eu tô... Porque tudo que eu disser, você pode ler, e o Osho falava isso abertamente, ele falava, tinham pessoas que chegavam para ele e falavam, nossa, Osho, eu tô crescendo muito, eu tô lendo seus livros. Ele falou, crescendo, lendo meus livros? Lendo meus livros? Acho que você não entendeu o que eu tô, que eu tô falando, né? Não é você pegando mentalmente as minhas falas ou as minhas explicações, enfim, que você cresceu uma vírgula no seu entendimento, na sua consciência, entendeu? E inclusive ele falava que isso era uma barreira. Ele falou, você pode se entupir de 10 mil livros aqui do que eu estiver falando e, não e continuar sem a experiência. Então, essa visão, e aí o que ele traz também, é que quando você efetivamente você ou seja, você olha a profundidade disso. Quando você fala você é o verbo ser. O que é ser? O ser absoluto. Que confere, teoricamente, né, como a gente está vendo aqui, existência a tudo, né? Isso é assim. É o ser. Quando você é algo, não precisa mostrar, provar, confrontar ninguém. Então, o que o Osho está dizendo, né? Quando você é um Cristo, um Buda, você não precisa fazer um tratado do que é ser Cristo e do que é ser Buda.
Entende? É como se você pegasse o céu e você olhando para o céu, vendo o azul perfeito do céu, tentando se transformar isso num tratado de teoria sistemático com 10 mil páginas. E quem lê esse tratado de 10 mil páginas sobre o céu azul não vai ver o céu azul. Entenderam? E aí quando você é essa coisa, esquece. O próprio Tao Te Ching tem uma passagem muito semelhante a isso que ele está falando, dizendo: aquele que diz do tal não sabe o tal, não viu o tal. Quem não diz provavelmente viu, né? Por quê? Osho vai trazer uma interpretação que nós temos uma tendência humana de meio querer mostrar aos demais algo que a gente não tem, ou que gostaria de ser, ou que, enfim, mas que não somos ou que não temos. Então ele traz um exemplo que ele via na Índia, que às vezes uma pessoa muito humilde, assim, no sentido material, financeiro, tinham poucos pertences em casa, e aí chamavam e convidavam uma visita, alguém que eles queriam receber, enfim. E aí eles faziam de tudo, para conseguir emprestar de alguém um móvel, um tapete mais bonito, entendeu? E aí ele falava, meu, não... Enquanto que uma pessoa rica, por exemplo, ela, se for receber alguém, ela não vai mudar uma vírgula da casa dela pra tentar impressionar ou mostrar alguma coisa, entendeu? E aí, olha que curioso. Seguindo um pouco esse argumento, ele traz o sentido no contexto que ele está trazendo, mas a gente pode transpor isso para as redes sociais. Ele está dizendo sobre os gurus. Na Índia tem muito uso esses gurus, enfim, né? Pretensos mestres, às vezes são meio picaretas. E, enfim. E o como, quando você tem muito mais seguidores, aí é aqui que eu estou fazendo a contraposição com, com as redes sociais, né? Contraposição não, né? A analogia. Quanto mais seguidores, pô, então deve ser verdade, né? Entendeu? Essa credibilidade a partir de números de pessoas, não pelo que está sendo dito ou passado. Entende? E é meio óbvio, né? Dá uma zapeada aí nas redes aí, que não necessariamente ter não sei quantos milhões de pessoas, a mensagem é melhor, mais benéfica para as pessoas, mais realmente engajada com o bem-estar delas. Não necessariamente. E, no entanto, é um parâmetro e é uma validação do trabalho, inclusive do valor e da validade. Valor tanto no sentido material, quanto no sentido de existir, né? Ele vale mais, né? Tem 300 milhões de seguidores. Nossa, então ele é muito melhor. Será? Será? Ter mais seguidores significa que a sua mensagem é melhor? Ou que você está transmitindo é melhor? Ou que você conseguiu... Não todos, tá? Não estou generalizando. Mas pra gente pensar. Ou que você conseguiu enganar melhor mais pessoas. Entende? Não tem a ver com o nosso... E isso gera uma loucura, principalmente nas gerações aí mais novas, que se eu não tiver os seguidores, é quase como se minha validade de existir fosse zero. Entendem? Enfim,
E o que ele traz é em relação a mestres, né, gurus, enfim, na Índia lá. E que aí supostamente, quanto mais seguidores, quanto mais discípulos, ele seria um melhor mestre. E muito provavelmente é o contrário. Os grandes mestres queriam cada vez menos pessoas perto deles. Né? O Lao Tse, quase ninguém teve acesso ao Lao Tse. Chuan Tzu é um espírito à parte, mas ele também não se mostrava e se revelava como um grande mestre para os outros. Enfim. Então, o que o Osho vai trazer, né, um pouco a partir também desse discurso, né, um outro argumento, é que o único pecado que existe nesse universo, nesse mundo, o único pecado, o único, é você achar que é melhor que os outros. Olha o que ele está dizendo. O único. E isso perpassa até. Você vai falar, mas os crimes e não sei. Então, a partir do momento que eu cometo um crime com alguém, o que, que eu estou dizendo? Que eu sou mais. Que eu sou mais que você. Que você vale menos. Se eu desvio dinheiro da saúde, né, nos governos aí e tal, não sei o quê, eu valho mais do que a saúde das outras pessoas. Esse é o único pecado que existe. Se você resolver entender que você não é melhor e também não é pior, não tem a comparação, ela sequer existe. Tudo se ajeita e se resolve na sua vida. Enfim. E aí, ele vai contar, né, sobre a característica dessa nossa mente, né, de muitas vezes, digamos, e olha como a lógica é meio doida. Você entra numa comunidade com de um mestre, né, enfim, que tem muitos seguidores, então você fica deslumbrado ali e fala, tá, então eu quero. Mas você não tá lá porque você quer ser discípulo. O que que no fundo você tá esperando? Vou aprender um pouco com ele e vou ser mestre também. E aí ele traz algumas histórias, inclusive em relação a Buda, de que alguns poucos que continuaram mesmo após o despertar, a iluminação, sendo discípulos, sendo aprendizes. Não tiveram essa intenção de vou ser o novo mestre aqui, vou tomar. Então, como que às vezes a nossa mente, né, prega peças. E aí, você não vai ouvir integralmente se você entrar numa comunidade de um mestre lá, tal, 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 com esse espírito de vou ser o novo mestre, as coisas que ele falar, você vai selecionar e triar para esse objetivo, não porque você realmente quer aprender e sair do estágio, enfim, do ponto em que você está espiritualmente, entendeu? E aí ele conta uma piada de um tribunal de como a mente revela, na verdade, o como a gente, as nossas intenções sem perceber, né? Diz que um senhor roubaram um relógio dele que tinha um certo valor e levaram para o tribunal ele e o suposto quem cometeu, quem roubou ali o, o relógio do senhor. E aí, diante do juiz, o senhor
é questionado ali pelo juiz, fala assim, você viu quem foi? Ele falou, olha, eu tava sem óculos, assim, realmente eu não posso falar que foi ele e tal, mas parece muito, eu acho que foi e tal, não sei o que, não sei o que. E aí o juiz fala, olha, sem, sem contundência de prova, de testemunha, né, e você garantir, eu não consigo condenar um homem, né, criminalmente. Então eu absolvo e, enfim, dá os protocolos lá e absolve o cara que cometeu. Aí o cara fala assim, mas juiz, deixa eu perguntar uma coisa. Eu posso ficar com o relógio, então? Estão entendendo? A nossa mente, embora a gente nem sequer perceba, tá a todo momento agindo conforme o que a gente é e acha que é o real e com as nossas ideias. E sem perceber, se ele tivesse ficado quieto, né, não tinha nem a piada nem a história e tinha ficado com o relógio. Depois que ele fala isso, né, provavelmente o juiz até reviu o caso, sei lá. Então, tudo isso para falar sobre essas pessoas que trazem um monte de conhecimento emprestado. Ele fala que na Índia, o Vedanta é cheio de pessoas estudiosas, né, dos Vedas, né, que são textos sagrados hindus. Pessoas que sabem, tem gente que sabe de cabo a rabo os Vedas, que são textos gigantes assim, e sabe citar cada passagem, citação, mas que não tem a vivência, não tem o coração, a consciência naquilo, entende? É emprestado. E como os mestres Zen pouco ligavam assim para as escrituras e eram autênticos. Eles estavam preocupados não com o pensamento que iam pensar dele. Ou seja, imagina hoje numa qualquer tradição, hoje em dia, um mestre dá uma porretada na cabeça de alguém, de um aluno, vai ser processado, né? Vai. E no entanto aquele porretada não é para punir, ele não estava punindo, ele estava falando, olha, estava gerando uma situação, ele estava tentando gerar uma situação de raiva no aluno e conseguiu e falou, olha, você está falando que é vazio? Então da onde que está vindo essa sua raiva? Pensa nisso aí, né? Reflete sobre isso. Então, não tem a ver com ser bonzinho, malzinho, né? Pô, o cara deu uma porretada na cabeça do outro. Mas o mestre Zen não está preocupado em não ser autêntico, mas gerar uma situação. E aí, se o discípulo está realmente imbuído do crescimento e da vontade de entender mesmo, né? De realmente ir para esse caminho, ele tem uma chance, digamos, uma pepita de ouro agora. Entendeu? Porque agora ele consegue, com essa situação, realmente refletir que o que ele estava falando era só papagaio, entendeu? Enquanto que se ele fosse só mediano, ele não teria, talvez, conseguido uma mensagem tão forte. Tá? Então a situação, na verdade, que ele gerou, não tem a ver com exibicionismo, mostrar para os outros, para todo mundo, para ele sair contando para os outros, o mestre me bateu, né, não sei o que, tá nem aí, o mestre Zen tá nem aí com isso, não tem a ver com exibicionismo, né? Então o mestre Zen, usando essa brincadeira aí das redes sociais, ele não teria muitos seguidores e nem estaria preocupado, talvez provavelmente nem teria Instagram, YouTube como eu aqui, né? Ele não tá preocupado. Pra que eu já entendi, se alguém quiser chegar aqui e entender junto, a gente, né, explora isso. Agora se não quer, tá bom. O mundo vai continuar. Então, basicamente a mensagem, esse é o segundo capítulo do para mais ou menos aí as reflexões do Osho no segundo capítulo. Teria muito mais, eu só fiz o primeiro e o segundo para dar
um overview assim de como que seria essa obra. Se quiserem mais dos capítulos desse ou do Barco Vazio também, comenta aí, manda mensagem. E um próximo aí vai ser um próximo livro aí que eu também mexeu bastante comigo, mas não vou comentar agora. Então, gratidão aí por ter acompanhado. Provavelmente, como os mestres Zens aí, provavelmente não tem muita gente assim que tenha chegado aqui até o final, mas espero que se você chegou, é porque realmente esse conteúdo pode, né, trazer agregar alguma coisa de valor aí na sua existência, tá bom? Então, basicamente é isso. Se quiser comentar algum tipo de, né, perguntas, comentário, alguma coisa que fez muito sentido ou que não fez nenhum sentido, enfim, deixa aí o comentário e até o próximo vídeo da próxima resenha. Muito obrigado aí pela visualização. Até mais.